galera, vamos começar a segunda etapa, que é entender os 4 elementos principais de um projeto arquitetônico. O primeiro, como eu já expliquei para vocês, é o croquis. O croquis é uma palavra francesa que quer dizer rascunho. O cliente chega até você e fala, olha, eu quero uma casa dessa forma, com uma varanda, 2 andares, quero uma piscina na frente, uma área, no fundo eu quero uma área de serviço, e começa a falar, olha, o telhado eu quero com 3 águas, eu quero um mezanino na casa e tal, ele começa a dar informações. Então, o croquis, na verdade, é um rascunho, e os traços, eles não precisam ser precisos, tá? Você começa, a partir daí, construir a casa do cliente a partir do momento que ele vai te passando as informações. Então, nesse momento, você começa a estender toda em forma de rabisco. Aqui você fez uma área de piscina, ele quer, nessa parte aqui, um jardim, e aqui a construção da casa. Seguindo um telhado aqui com uma água, outro telhado aqui, então, com 2 águas, tá? E ele vai passando as informações. Então, o arquiteto, ele vai definindo como ficaria a casa, assim, no rascunho. Então, croquis é um rascunho do desenho. O próximo elemento, a partir do croquis, é a planta baixa. E aqui, como eu já mostrei para vocês, a planta baixa é exatamente isso aqui, que é a forma do desenho visto de cima sem um telhado. Então, aqui vocês notam que existe um muro, tá? Eu fiz aqui um detalhe da planta baixa, uma porta, uma janela, tá? Então, aqui tem um quarto, aqui tem uma sala, cozinha, banheiro, suíte, área de serviço, tá? Uma garagem com um jardim, uma casa básica de 25 metros quadrados por 10 de frente por 25 ou 250 metros quadrados. Ela tem 10 de frente por 25 de fundo. Isso aqui é uma planta baixa. Lembrando uma coisa importante, gente, sobre medidas. Numa casa, as paredes externas, elas têm 20 centímetros de largura. Já as paredes internas têm 15 centímetros de largura. Por que 20 nas externas? Porque elas suportam uma estrutura maior do que as internas. Então, a quantidade de reboco tem que ser mais largo. Então, 20 centímetros nas externas, 15 centímetros nas internas. Uma outra importância nas medidas é uma porta. Uma porta, basicamente, ela tem 80 centímetros de largura, tá? Por 2,10 de altura. A largura pode até variar um pouco. Uma porta de banheiro pode ter 60 centímetros, uma porta de saída para a área pode ter 1 metro, 1,20 m e tal. Mas um tamanho padrão, se você for considerar, é 80 centímetros de largura por 2,10 de altura. Esse é o tamanho padrão de uma porta. Janelas, basicamente, é a gosto do cliente, mas, em via de regra, uma janela ela tem de 1,5 m a 2 metros de largura por 1,20 m de altura. É um tamanho padrão de janelas, ok? Agora, o terceiro elemento que eu quero mostrar para vocês seria um desenho de um corte. Tem aqui, você tem que aproximar um pouco mais, por favor. Aqui o corte nada mais é que a apresentação da planta baixa visto de forma vertical. No corte você tem que fazer um telhado, no corte você tem que fazer as janelas, as portas, janelas aqui, portas aqui. Então, o corte, na verdade, é como se você tivesse cortado o projeto e levantado ele na frente do cliente. Um corte, ele precisa ter o transversal, que é o corte cortado dessa forma aqui, tá? E o corte longitudinal, que é cortado no comprimento do terreno. Então, o corte transversal é o que corta a frente do terreno, tá? A largura do terreno. E o corte longitudinal, ele corta o comprimento do terreno. Então, já tivemos o croquis,
a fachada, os dois cortes. É chamado também corte A, o transversal, e corte B, o longitudinal. E o último que eu queria apresentar para vocês aqui seria uma fachada, né? Então, uma fachada, galera, pode ser um neoclássico, pode ser gótico, pode ser românico, pode ser moderno ou um pós-moderno. Uma fachada, ela vai dizer para você, ela vai identificar para você que estilo você está querendo. Então, se é uma casa estilo gótico ou estilo colonial, a fachada vem toda colonial. Se é moderno, ela vem nesse estilo moderno que vocês estão vendo aqui. Uma área de piscina, uma área livre aqui, jardinagem, garagem aqui no fundo, tá? Um detalhe aqui pode ser uma cerâmica ou algumas pedras indicando um diferencial, uma janela mais larga, uma porta, tá? Aqui mostrando a queda do telhado e tal. Então, numa fachada, é o cartão de visita. A fachada, ela é a apresentação, é o estilo do cliente. Então, quando o cliente ele vê a fachada, ele vai notar que os detalhes externos da casa são apresentados aqui na fachada. Claro que fogão, armário, essas coisas não apresentam, né? O que apresentam numa fachada? Área livre, piscina, jardim, sacada, uma queda de telhado e tal, diferenciado, um detalhe de pedraria, enfim, a cara do cliente é a fachada, tá bom? Então, esses são os 4 elementos: crocri, planta baixa, corte A, que é o transversal, corte B, longitudinal, e, por último, a fachada. Agora, vamos ao último bloco.